Aqui é @DanielLippert, minha expectativa para esse podcast é te mostrar como você pode copiar qualquer estratégia de qualquer concorrente com as informações no detalhe de dentro do negócio. Aqui é o Guilherme Lippert, minha expectativa para esse episódio é sair daqui com um novo processo para ler os RIs das empresas, que é uma coisa que eu já fiz, mas faço pouco. Meu @ Ricardo M. Domingues, minha expectativa para esse episódio é mostrar formas não convencionais de olhar a indústria e entender do seu cliente. Aqui é @João Pedro e a minha expectativa é mostrar como analisar estrategicamente os movimentos do competidor sem necessariamente ter que copiar exatamente igual. Você tem que entender o mecanismo do porquê ele faz aquilo. Perfeito. Top, bora lá. Lembrando que a gente está aqui com o nosso belíssimo patrocinador, mais uma vez, o pessoal do eKite. Então, se você tem projetos de marketing para gerenciar aí, seja você um prestador de serviços de marketing, seja você uma empresa que tem ali o seu time de marketing e precisa gerenciar os seus projetos, confira o eKite que logo mais vai estar aparecendo aqui durante esse episódio inteiro para você. O pessoal tá lá sempre com a gente usa aqui em todas as unidades da V4, então a gente super recomenda, usa lá o pessoal, links aqui na descrição. Vamos lá, então, a gente quer falar um pouquinho sobre benchmark, não né? precisa introduzir porque já foi introduzido, né? Não, então eu sei, mas é isso que eu já tô puxando aqui. Vamos falar de benchmark, então, como que a gente vai fazer isso? Um lance sobre benchmark, ó, por exemplo, e referências. A gente tem, toda hora surge, a galera nos manda alguém copiando literalmente o que a gente tá fazendo na V4, assim, de marca, né? Igual aquele anúncio do tipo, V5, nosso negócio é ajudar o seu, tá ligado? A oferta. Copia a página de apresentação de produto, o site direto, os caras copiam o site, Porra, copiam o ad. Eu fiz um... Na verdade, eu não fiz o PPT, na verdade, eu fiz só o wireframe. O Arthur, lá, nosso designer, fez os produtos certinhos, assim, agora que a gente fez a produtização. E tem uma agência lá que os caras copiaram exatamente o mesmo PPT, idêntico, assim. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu acho que, quer dizer que a V4 é 100% autoral? Ninguém é 100% autoral. Agora, uma mistura. O quanto a gente deve se inspirar nos concorrentes e tudo mais. Quando que vira cópia também, né? E como que a gente coleta informações detalhadas sobre o mercado, sobre os concorrentes, é isso que a gente tem que falar aqui. Uma coisa que eu já ouvi muito é os caras falando assim, não precisa pensar não, copia a marca tal que eles já gastaram milhões pensando, só faz igual. É exatamente desse jeito. Eu acho isso complicado. Tá, sobre concorrentes, tá? Eu acho que a gente tem que sim fazer esse trampo, tipo assim, tem que ter principalmente quando tu não é o líder, tu tem que ter alguma inspiração, né? De preferência, múltiplas inspirações. O que eu acho que às vezes a galera falha é ter uma única inspiração e tentar seguir, ser 100%... Sim. Não que não funcione, né? Tudo pode funcionar no ponto de vista econômico. E quando você é pequeno também, às vezes acaba funcionando qualquer coisa, né? Porque você não fazia nada antes. Mas não escala, né? Tende a não escalar. Qualquer coisa Mike 0 tá bom pra ti, né? Mas, eu acho que... O que vocês pensam, então, sobre... Cara, vai na tua, segue o teu e não olha pro lado. Segue teu feeling. Sou contra, 100%. Eu acho que as pessoas... O maior erro de uma empresa é não olhar o mercado. Assim. É claro que você não tem que ser obcecado pelo concorrente e, meu Deus, ele fez isso, tem que fazer também. Mas você precisa sim olhar o mercado. Mas acho que não te compara, João. É tu contra tu mesmo, cara. Confia no teu taco, cara. Você é o seu maior competidor. Mas eu acho que onde as pessoas erram é que elas olham as coisas erradas. Porque muitas vezes elas olham o final, mas elas não tentam fazer, digamos assim, a engenharia reversa para entender o motivo pelo qual o fulano ou o ciclano está fazendo aquilo. Que isso é muito mais importante do que o resultado final. O fundamento, né? O fundamento, né? Perfeito. E eles não olham coisas que eu considero são muito importantes, que a gente está falando aqui em vários episódios, que é a parte financeira. Acho que assim, você saber mais ou menos uma margem média de mercado é crucial. Assim, como é que você opera uma empresa sem saber se a sua margem está alta ou está baixa? Se você tem gordura para crescer ou não, como está... Essas são coisas que as pessoas precisam gastar um tempo realmente para descobrir as médias de mercado, porque muitas vezes você está muito bom e não sabe, ou você está muito ruim, você precisa melhorar porque você tem alguma falha ali financeira mesmo. E esse tipo de benchmark é crucial para a tomada de decisão de certos riscos que você vai tomar ou não. E é uma questão de humildade intelectual, porque se você não se comparar com os outros, o consumidor vai te comparar com os outros. E ele está escolhendo entre a melhor solução para resolver o problema dele. Eu acho que o grande valor de você olhar para o lado, além desses fatores que você trouxe, que podem ser N, né? Pode ser financeiro, pode ser operacional, pode ser logístico, pode ser de produto, mas para mim o maior valor está em análise de mercado per se, para entender de cliente. Acho que é aqui que você consegue destravar valores ou destravar
detalhes do teu ambiente competitivo, de como teu consumidor ele consome ali o teu produto, a tua categoria, ou mesmo em nível. Puta, cara, deixa eu ver aqui como que cresceu o Instagram da minha marca concorrente, né? Tem ferramentas online. Cara, o cara saiu de 10 mil para 300 mil em um ano. Pô, isso aqui me Dá uma referência. dá um cheiro de potencial, eventualmente, de uma nova categoria. Então, acho que o maior valor está em entender essas sutilezas de consumo e de ciclo e hábito de consumo do cliente, né? E olhar muito pra fora também, que é uma coisa que as pessoas acabam não olhando tanto, porque a maior parte das empresas no Brasil estão copiando algum plano de negócios estrangeiro, Isso é clássico, ou estão né? copiando alguma marca gringa que ainda não chegou aqui. E é muito Principalmente engraçado. startup, né? Principalmente startup, mas às vezes a gente vai até criador de conteúdo. Tipo, quantos criadores de conteúdo não copiaram na cara dura o Gary Vee, por exemplo? E a galera não sabia que existia o Gary Vee. Ou estão copiando literalmente a forma de falar, a forma de editar A thumb do YouTube é parecida. da thumb, daquele Iman Gantz, sabe aquele cara lá de agência lá fora? Qual? O Iman alguma coisa. Esse eu não tô Não ligado. conheço, não. É um cara de agência, assim... tipo assim, o estilo de edição dele é muito parecido muito com o que o Daniel Penin tá fazendo agora, entendeu? Tá, entendi. Então, muitas vezes as pessoas estão pegando... E aí que eles se fodem, né? Que eles estão copiando quem tá copiando já. E aí você perde um pouco os fundamentos, né? Porque você não consegue ver, Um lance- Ele perde enxergar... autenticidade também, né? E um lance, às vezes, que eu sinto que é bastante importante, por exemplo, no nosso estágio, que a gente está tentando fazer algo diferente, né? Com o modelo de franquia e tudo mais da V4. E aí, pô, se eu olho para os meus peers, pô, imagina, eu tava lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, olhava pro lado, as agências de Porto Alegre, que eram a referência, não tá fazendo nada nem perto do que a gente tá fazendo na V4 hoje, bem maior que todas elas. Mas foi por a gente olhar para uma outra referência que nos encorajou a seguir, como a própria XP, Edward Jones, Charles Schwab, outros cases parecidos de escala de serviço e tudo mais, que fez a gente falar, pô, não, porque os meus concorrentes, os meus peers, os meus pares lá de Porto Alegre estavam em outra parada, falando em servir o cliente de outra forma. Sim. E aí, por eu ter uma referência diferente, eu me encorajei a peitar o ponto de vista dos caras sobre como servir mais clientes da melhor forma. Então, se a gente erra a referência, a gente muda completamente o output no final da nossa ação. E até no último episódio, você falou do Arnaud lá, que o que mudou o business dele para sempre foi ele ter enxergado uma forma de comprar a empresa que ele não sabia, né? É. Então, você olhar também essas tecnicalidades pode ser muito útil pro seu negócio, porque não precisa nem necessariamente ser do seu mercado essa referência, né? Acho que esse é o ponto. Cara, porque o fato é que a gente não sabe o que não sabe. Tem muito mais informação, no fim das contas, que a gente não vai saber para sempre do que a gente se sentir. Em algum momento está pleno de informação, sabe? Então, pô, tu tem uma vida para viver. O tempo tá passando. Tu tem 1 milhão de opções de ações para tomar. Tu vai ter que escolher algumas. Então, se tu não te municiar e ser meio paranoico no ponto de vista intelectual, para te municiar do máximo de informação, para te apostar, e toda aposta vai ser um trade-off, toda aposta vai ser abdicar de algo, tu vai ter uma chance de errar muito maior. Perfeito. Tu pode dar Você sorte. entrou- Ao mesmo... Pode falar. Não, você entrou num lado meio filosófico, né? Mas você repare que super conecta com o que a gente vê por aí de caras de sucesso que leem muito. Né? Então você Viajam, pesquisam. Viajam, estão com a mão suja de graxa. Então, pô, desde o Warren Buffett, né? Que, pô, lê o dia inteiro, até um cara sola de sapato, sei lá, uma da G4, Ou sola um de cara sapato pra técnico como o Elon Musk, que estudou tecnicamente, caramba. né, o que faz. Perfeito. Então, a sua qualidade de decisão e a tua capacidade de ler o ambiente e tomar caminhos mais virtuosos, cara, é muito função da quantidade de conteúdo e informação que você tem. Você consegue conectar muito mais pontos. Muda de patamar a tua análise, né? A Sua tua capacidade, análise, né? E provavelmente o sucesso que você vai ter enquanto empreendedor. Porque eventualmente não vai ser na primeira, né? Mas aquilo já é um aprendizado per se. Né? Você teve aprendizados lá da tua empreitada lá, das vendas de festa, etc. Sim. E o quanto que Da está rave. exposto... Da rave, né? Quanto está exposto a esse novos tipos de conhecimento, e pode ser até análise competitiva do setor, cara, te ajuda para dar esses próximos passos. Sabe o que eu acho que é difícil assim pra galera? É saber escolher... A batalha, né? Não é nem a batalha, mas é tipo assim, saber escolher o que o cara vai olhar. Então, tipo assim, é óbvio, talvez por um lado eu acredito que seja óbvio a gente falar que, pô, o cara tem que estar lendo, o cara tem que estudar, o cara tem que estar olhando outras empresas, a gente vai falar de alguns dos métodos, mas eu acho que onde mora muitas vezes a dúvida
E aí é um erro da galera de ter a dúvida e não fazer porra nenhuma, né? Mas onde eu sei que mora a dúvida é que o cara não sabe o que ele vai estudar. Tipo, tá, mas qual livro eu vou ler, mas de quem que eu vou buscar, Curadoria. como eu vou me... É, exatamente. Porque também, por um lado, tem que ser feito isso, mas por outro lado, tem tanta informação hoje em dia que não dá pra fazer tudo, não dá pra tu estudar tudo, tá Eu ligado? vou dar 2 opiniões aí e deixar pra turma. Primeiro é difícil tu encontrar respostas exatas. O que pra mim é mais próximo do fato é sempre a sua prioridade vai ser falar com o cliente. Então tu tem que estar falando com o cliente, porque o teu trabalho é servir cliente. Tá. Hoje mesmo um cliente falou, não, vou na flagship hoje, tem um tempo pra falar comigo? Deu, puta, entre as várias coisas que eu tenho pra fazer, eu achei um tempo pra falar com o cara, porque o cara é cliente. Sempre que eu puder falar com o cliente, eu tenho que falar com o cliente, porque isso vai fazer eu aferir melhor o meu olhar das decisões que eu tenho que tomar pra servir bem o cliente. Sim. E aí o outro olhar que eu acho que é mais próximo do fato, pô, todo mundo tem uma opinião. Isso nós estávamos discutindo até em Harvard, lá na imersão que eu fui lá fazer lá. Cara, todo mundo tem uma opinião pra te dar sobre o teu negócio, tá ligado? É muito fácil dar pitaco aqui. Claro, custa zero. É time de futebol, tá ligado? Todo mundo tem uma opinião de que faria no teu lugar. Sim. Então, pra mim, tu tem que ouvir no players que têm resultados de fato, que entra o aspecto das empresas de capital aberto. Pô, se tu for seguir um influenciador no Instagram, cara, tu não sabe se aquele cara tem resultado. O cara mostrou quanto ele fatura, se ele tem aquele fatura, foi auditado, cara, a gente vê cada coisa, a gente discute nos grupos, dos cara publicando faturamento, e tu começa a olhar a inconsistência nos números que o cara mostra, margem. Mano, não é auditado, não é um fato. Hoje a gente vive num mundo com... Só no Brasil tem o quê? Umas 500 empresas de capital aberto, só na B3, né? Chuto que é mais. Mais? Chuto que mais. O mundo, então, esquece. Então, pô, pra qualquer setor que tu tiver, cara, tu vai ter algumas... Cara, eu não vou falar nem de dezenas, mas uns 3 bons benchmark, uns 3 boas referências de capital aberto auditados, que aqueles números que tu pode abrir, deixa eu falar um pouco sobre isso, ver o que o cara tá fazendo de fato, não uma especulação. Que talvez o Com playbook números, seja né? muito Com aquele... números. Talvez o playbook, nesse caso, nessa segunda parte, seja o de tentar buscar da fonte de alguém que já atingiu algo parecido com o que você acredita que é o teu futuro. Que no nosso caso é legal, que é tipo assim, não é que eu queria meio que tornar um framework o que tu fez ali, que é tipo assim, a gente é uma assessoria de marketing e tal, então o nosso benchmark óbvio seriam as agências e outras empresas que fazem a mesma coisa. Mas tu tornou um pouco menos específico isso pra tipo assim, cara, a gente presta serviços. Aqui aí entra né? uma discussão de em qual business você está. Isso também Porque, é importante do tipo, cara saber, isso. porque senão ele vai olhar pra empresa errada, Mas eventualmente. esse é o lance, reflexão própria, né? Esse é o lance de Exato. falar com o cliente. O cliente não... ele não quer uma academia, ele não quer papo, ele não quer o Jobs to be produto, done. ele quer o jobs to be done. Eu estou no business, eu falei hoje com uma galera do BTG lá, que estou negociando um negócio com eles, e aí eu falei, cara, a gente está no mesmo negócio, eu e a V4 BTG, porque o meu negócio é o meu cliente dar mais resultado do capital investido dele. Ele pode alocar contigo ou pode alocar comigo. Eu estou competindo, eu estou querendo o mesmo dinheiro que tu quer, que tu está querendo tentar tirar do cliente PJ. Tá querendo falar que o cara alocar o dinheiro contigo vai ter mais ROIC, comigo vai ter mais do que contigo. Eu vou tentar tirar o dinheiro de ti. Sacou? Porque o meu business é um business de maximizar retorno sobre o capital investido. Então não é a publicidade é o meio. Fez sentido? Sim. Faz sentido? Faz sentido. Então eu vou olhar o RI da XP. Eu vou olhar os produtos da XP. Aí relações com investidores, pra quem não conhece. Mas aí é um ponto importante também, de que as pessoas falham muito em, antes de começar o business, fazer esse benchmark. Né? Porque o ideal, o mundo de sonhos, seria você pelo menos conhecer um pouco do mercado que você está pisando antes de entrar. Né? Mas no universo que as pessoas já têm o business, você olhar pessoas que fazem a mesma coisa que você, também é importante, pelo menos para você saber onde mais ou menos ali onde você vai se posicionar. Que o que o Denner falou é um pouco mais distante, né? Porque ele já tem um business e ele está mirando o próximo nível, né? Que é além de ser uma agência, digamos assim, porque ele já estruturou uma assessoria, ele já tem essa operação, ele já sabe as métricas de mercado, já sabe os custos que ele tem, o quanto de, sei lá, EBITDA ele quer ter, etc. Mas eu diria que olhar o RI é ótimo e a pessoa tem que entender uma coisa, que o RI é um storytelling numérico ali que o cara está fazendo. Porque a empresa, ela não está só reportando o que ela... De bom grado, né? Não, mas não é só isso. Ela não está só reportando o passado. Ela está guiando o que ela acredita para o futuro.
né? Porque os investidores, quando ela fez o IPO, quando a empresa faz IPO, ela vende um plano. Isso. Ela fala assim, ninguém levanta IPO para pegar dinheiro e só pôr no bolso. Não, você levanta dinheiro com um objetivo. Tipo assim, quero O objetivo abrir de trazer 1000 mais lojas. retorno sobre o capital que o cara tá alocando. E aí os investidores vão... Você reporta a cada trimestre para os investidores saberem se você está alcançando o que você prometeu Perfeito. ali no seu IPO. E o próprio valuation e a precificação desse IPO é função da ambição e do tamanho desse plano. Exato. Né? Do plano que a pessoa apresentou para o mercado na sua abertura de capital. Então ali... Tu sabe mais ou menos qual é o mindset do gestor pro futuro daquela categoria. O Exatamente. investidor está apostando naquilo. Né? Então, quando ele está reportando ali, ele está reportando não só o que ele está fazendo, mas o que ele está visualizando alcançar. E isso é a parte mais interessante. Você está vendo para onde um player com muito mais dinheiro que você, como ele está enxergando o mercado e como ele está se posicionando para alcançar aquilo. Você entende? Então, você consegue ter uma futurologia, digamos assim, mais aproximada do que vai acontecer no futuro. Porque Mais acurada, né? Mais acurada, né? Porque ele tá falando assim, olha, o mercado vai crescer, a gente espera crescer tantos por cento por causa dessa fatia de mercado aqui, a gente está buscando isso, ou então estamos perdendo dinheiro aqui por causa desse objetivo aqui. E tem o próprio nível de incentivo desse player do que ele tá falando pro mercado também se movimentar para aquilo, né? Exatamente. E eventualmente o cara tem um impacto muito grande no que o mercado mesmo vai fazer por conta do que ele quer fazer pelo tamanho que ele tem, né? Então também tem um pouco desse efeito, né? Então você enxergar isso dá muito insight, porque ali imagina que tem literalmente pessoas muito capacitadas de mercado fazendo análises para poder seguir esse plano. Ninguém fala um plano que não é minimamente factível de ser alcançado, né? Porque senão o mercado não aceitaria aportar dinheiro se eles Sim. não confiassem minimamente que aquela empresa tem a capacidade de chegar lá. Então, dando um exemplo prático, por exemplo, o próprio Facebook, que é um que eu olho muito RI, que tem tudo a ver com mídia online, né? Os caras eles lideram, junto com o Google, esse quase um monopólio do mercado de mídia online. Em 2019, eles já estavam apontando que eles iam partir 100% por vídeo, o que hoje é óbvio, mas naquela época não era. Naquela época, os anúncios que mais davam ROI, que mais dava faturamento para eles, era o carrossel. E eles estavam querendo abocanhar um share que era do YouTube, que era o anúncio em vídeo, que é o que o anunciante grande está mais habituado em fazer essa peça. Esse insight talvez foi eventualmente o que faz o cara querer investir no TikTok lá atrás. Pô, o vídeo vai ser o futuro, porque tá todo mundo falando nas páginas que é isso. Exato. O cara, vou criar uma solução melhor de vídeo. E aí, o Facebook ele mostrava o seguinte, que ele ganhava mais dinheiro, que o anunciante estava disposto a despender mais dinheiro em vídeo, só que ele tinha pouco inventário de vídeo. Então, nisso ele tentou IGTV, tentou várias coisas, aí veio o TikTok, aí depois ele fez o Reels. Caralho, teve IGTV. Nossa, velho. GTV. Mas você viu que ele fez várias tentativas. Por quê? Porque eu preciso de ter esse inventário. Né? Eu ter esse inventário aumenta a minha lucratividade, porque eu não consigo dobrar de tamanho todos os anos, porque eu já tenho 2, 3 bilhões de usuários como meta, então eu não consigo dobrar de tamanho. Eu preciso exibir mais anúncios e ganhar mais no meu anúncio com o meu usuário, porque aí eu vou ganhar mais dinheiro com a mesma base. E vídeo é o que mais me serve dinheiro. E aí você via o incentivo que ele deu no aplicativo de distribuição de vídeo, o destaque que ele deu, uma aba só para vídeo, fora o quanto o vídeo era distribuído ali dentro. Por quê? Porque eu preciso também que usuários criem vídeos, para que o meu público tenha o hábito de ver vídeos, para que eu tenha mais inventário de vídeo, para servir anunciantes de vídeo e ganhar mais dinheiro. Então, você conseguia ver esse storytelling que, assim, beleza, o vídeo vai ficar mais forte. Antes, os influenciadores, que eram de fotos, eles vão perder espaço para influenciadores que criam vídeos. Por quê? Porque pro negócio da Meta faz sentido servir vídeo. Então, esse é um insight que quem estava olhando em 2019 já estava se posicionando para isso, porque eles davam muito claro. E aí você via que em cada reunião, que além do relatório, tem uma call, uma ligação, que você consegue ver, tipo, tem o Mark Zuckerberg respondendo perguntas de outros investidores e coisas do tipo. E ele sempre destacava só, tipo, watch time e vídeo. Né? Aí você via que claramente, pô, eles têm vários produtos, eles podiam estar divulgando várias coisas, eles estão falando sobre isso, então eles realmente acreditam muito que esse é o futuro da companhia. Perfeito. E aí você vai ver hoje é o futuro, hoje é o que acontece. Hoje é o presente. Só como referência, esse call que ele faz se chama Earnings Call, né? Earnings Calls, exatamente. Call de resultado. Sempre depois que uma empresa publica, que é todo trimestre, normalmente o CEO ou alguém do RI da empresa vai lá e pode responder e responde uma porrada de perguntas de investidores. Ali você consegue ver muito da estratégia. Tem um formato padrão?
Não, é literal um call, cara. É um call, E você aí tem tem uma fila de estrutura, perguntas. assim, uma fila de Tem perguntas, fila de assim. perguntas e são investidores, fundos de investimento, hedge funds. Por exemplo, que faz- eu tô aqui na página Normalmente investidor na empresa que vai lá e quer... O cara tem um modelo dele de precificação da empresa, quer entender qual que é a expectativa do Mark para o WhatsApp. Qual que é o plano de crescimento do WhatsApp. Que é uma coisa e aí que às ele vezes- pode perguntar ali de forma super aberta e pegar cores que eventualmente no próprio resultado, no material do Não tava resultado não escrito, estava né? escrito. É porque tem dois tipos Legal. de materiais aqui. Então ali você vê a segunda e a terceira camada da estratégia. Sim. Ali tem muito valor travado. Eu tô aqui na página de RI da XP, então qualquer empresa de capital aberto vai botar a empresa RI. Tem a seção de RI no menu, podem procurar. Tem a sessão, e aqui a gente tem basicamente a apresentação de resultados, que é o PPT que eles usaram na call, tem a gravação da call, e aí tem as divulgações financeiras mesmo da Perfeito, empresa, que é são contábil. que são padrões que o mercado, os órgãos regulatórios exigem, né? Perfeito. E uma das coisas legais desses demonstrativos obrigatórios, eles têm as notas de rodapé, né? Então, se eles apresentam algum número de uma maneira que não é tão clara, não fica tão explícita, eles têm que criar uma nota explicativa. Sim. Perfeito. Que é tipo o famoso EBITDA ajustado. sim. O que é o EBITDA ajustado? Eles têm que explicar. Ele tem que explicar. Considerar. Então, por É, exemplo, é de bom grado pro mercado. Se o cara não explica, puta, a empresa um exemplo interessante penaliza. disso é que quando a empresa faz uma aquisição e ela não divulga o valor da aquisição para a mídia, mas normalmente ela tem que divulgar no RI. Ela, né? ela é obrigada, né? Aí sai no próximo trimestre e você vê lá quanto ela Perfeito. despendeu de caixa para aquela aquisição. cara, Por curioso, exemplo, ele a consegue Raccoon foi comprada pela S4 Capital, eles não divulgaram o valor, mas estava lá na nota de rodapé quanto eles E o pagaram. valor Assim- foi de... Foi 25 milhões de euros que eles tinham Eu acho que era isso aí. 25 Assim, milhões de euros, se eu não me assim engano. como Magalu não divulgou quanto pagou no Jovem Nerd, mas tá lá 40 milhões. 40 milhões de reais. 40 milhões de reais. Então, Porra, nada, hein? mas para um legal. blog é um valor considerável. Ele já tinha É vendido a nada pra loja, quem, né? né? Já Ele tinha vendido a loja. para outro player, né? Então, Então, aí, o que eles que não compraram tava fazendo basicamente vídeo. foi E aí, o... Canaltech, Puta, mas se eles Canaltech acho que pagarem- foi 42 milhões. Pagaram em dinheiro ou em estoque? Eles até divulgam isso também, mas acho que foi, sei lá, 12, 13 milhões em dinheiro, uma parte em ação. Puta, se ferraram. Se fuderam, então. Não, mas acho que na época que eles Isso aí compraram. deu pau, né? Saiu na mídia. Não, Isso aí quando deu eles merda. compraram, tava no auge. Não, mas eu tô falando do Jovem Nerd, né? Não da Acabou Não deu da- merda. Acabou, achei. Acabou deu merda. Acabou, deu ruim. Pô, então eles estão com 5 milhões cada um no bolso ali, nem isso. Acabou, os caras estavam processando. Pega imposto processando, e né? tal. Mas eles se fuderam também, não sei, eles não vão ganhar esse processo. Não sei. Cara, isso que tu menores. falou é um lance muito legal, ó, porque pensa assim, pô, olha, ó, vou tentar criar um raciocínio, vocês tentam levar isso pro caso de vocês, mas, o Jovem Nerd vendeu o blog dele depois de 20 anos pra Magalu, ó, puta, estourou. Aí tu vai lá ver, pô, quanto? É o lance que eu falei pra vocês, uma coisa é o que tu vê superficialmente no Instagram, outra coisa é o fato. Esse caminho do RI é o fato. Pô, na real foi 40 milhões. Pô, 40 milhões, são 2 sócios, pô, 20 anos de trampo. Tá, mas quanto foi em dinheiro? Não, em dinheiro foi uns 10. Puta, e o resto foi em ação? O que aconteceu com a ação? Caiu 90%. Perfeito. Tá, então cada um levou uns 5 milhões. Se eles tivessem 50-50 não tiver outro sócio. Então, mas tu tem 30%, 20 e poucos por cento de imposto de ganho de capital. Não, fudeu. Então cada um levou 3 milhões depois de 3 anos, de 20 anos milhões de trampo. de remi-remi, né? Provavelmente eles começaram a ganhar dinheiro, sei lá, depois de 10 anos, algum dinheiro no bolso. Eventualmente, se tivesse sido pro virado executivo, teria colocado Eu muito não tô- mais. eu né? não vou nem Não, ju- sem nenhum juízo, né? Eu Obviamente. nem vou julgar se é bom ou ruim, É, né? claro. Talvez quando tu olha só superficialmente no Instagram, tu acha que o cara tinha botado uns 100 milhões no bolso. É o que nem o caso da Raccoon quando vendeu pra S4. Pô, eu achei que o cara tinha botado 900 milhões de reais no bolso. Mas até ontem, eles não botaram 300. Então não é tão legal quanto talvez parecesse superficialmente, entendeu? Perfeito. Claro que não é ruim. Claro que não é ruim, depende do teu ponto de vista. Pô, mas era uma empresa que faturava 300 milhões sozinha, tá mas ligado? Mas esse é um ponto legal também, que é quando um concorrente seu é adquirido, você pela primeira vez vai ter acesso real aos dados deles, porque eles normalmente reportam o caixa que a empresa tinha, quanto tinha de dívida. E eu falo, a maior parte o RI ele não é obrigado a divulgar tudo, mas alguns divulgam mais porque eles precisam gerar mais confiança. Então, às vezes, o cara divulga até quanto é o custo de aquisição de marketing dele. Acontece. O Nubank, quando acontece. fez o IPO, tinha lá o CAC e o LTV deles. Mas ele não precisa divulgar. Ele não precisa nem Depende da narrativa que ele quer construir para vender ação, porque né? ele quer construir a narrativa. Então, por exemplo, um que acaba divulgando mais tipos de informação é um Enjoei da vida, porque ele precisa muito se provar ao mercado, né? Então, Eu tô aqui na E o mercado questiona muito. Exato. Né? eu tô aqui na apresentação da Arezo. Eu abri da XP aqui, mas eu acho que ela é menos do dia a dia da galera. O mercado financeiro tem muita peculiaridade, né? Mas a Arezo, pô, empresa de varejo, clássica, tem franquia, tem tudo.
Cara, é muito legal, porque a primeira página tá bonitão aqui. 1,6 bi de receita, 55% de margem bruta, 19% de margem EBITDA, ponto. Já tem vários insights aqui. Qual que é a minha margem bruta? Tem um monte de cliente nosso que não sabe o que é margem bruta, velho. Pá, legal. É maior ou menor? Base de clientes. Base de clientes? Como assim? CAC, falam toda hora aqui, né? Tem um monte de varejista que não sabe o que é base de cliente. O que é base de cliente na Arezzo? 5,5 milhões, cresceu 9% a base de clientes. Não, e detalhe, né? Os primeiros resultados é o que eles consideram mais importantes. Isso, é só a primeira página. Então, se ele tá falando que cresceu a base de clientes, tá mostrando que assim, o foco deles é crescer base de clientes, entendeu? E o mercado provavelmente está cobrando ele disso. Aí tem o ROIC, 25% de ROIC. O que é ROIC? A maior parte das empresas de capital fechado não calcula o ROIC. Sellout D2C. O que é sellout D2C? Pô, o que eles vendem direto para o consumidor, franquias web e lojas próprias, crescimento de 16%. Eu, como varejista indústria aqui, deveria focar em lojas próprias, web. Pô, tem um monte de insight Quanto que é aqui. o revenue deles ali? Tem esse valor geral? Claro, Receita 1,6 bi. 1,6 bi... No trimestre, né? Ano ou Trimestre. Caramba. Muito maior do que eu imaginava. E dos pô, 1.6, você 1.1 é deles. 1.1 é sellout sellout D2C. É franquias, web, Caralho. lojas próprias, o resto deve ser... Já é um baita insight, por exemplo. B2B. Assim como você vê também o da Guararapes, por exemplo, eu lembro que eu vi há não muito tempo que eles divulgavam uma página inteira sobre como eles estavam aumentando o investimento em influenciadores. Então, tipo, cara, é uma coisa que às vezes é uma verba de marketing que nem é tão relevante assim, de comprar o gasto total. Mas eles estão divulgando pro mercado, olha, estamos nos movimentando e fazendo não sei quantos influenciadores. Tipo, você vê que é importante para... Perfeito. Porque ali quem tá vendo é só investidor. Então, se ele tá colocando ali é porque é importante. Ele não colocaria uma informação, assim como o seu time de marketing apresenta ali um monte de número que não significa... Porra, ele não manda esses números, porque ele só mostra que o cara vai olhar e fala assim, ok, eu tenho confiança nessa empresa. Olha que legal isso aqui, Impressionante. velho. Tipo, puta, quebrado direitinho a receita do cara. 24% é franquia, de 23% é web commerce, 23% é loja própria, 29% é multimarca. Não, bem legal. Pô, quantas indústrias ou empresas aí parecidas têm a dúvida se vale a pena estar no e-commerce ou não? Vou ter competitividade com outros canais? Cara, a Arezzo faz Aí o gabarito, né? 4,5 bi e um quarto em cada canal. Ou seja, tem Quer uma dizer- oportunidade de 1 bi, né? Olhando só a Arezzo. se tu pensar assim, se eu tenho só um canal, se eu vendo só via franquia, não vendo na web, não tenho loja própria, não tenho multimarca. Poderia multiplicar por 4. Por 4 vezes o exato. teu business. se Essa fosse relatividade, fazer. quando você faz esse exercício, tem que sempre buscar quais que são os indicadores, os KPIs que você consegue relativizar para o teu negócio, né? É. Seja valuation, seja o mix da minha receita, seja a quantidade de clientes, né? Seja giro, não sei, Cara, seja estoque, né? por exemplo, pega Quantidade de franquias. outro case aí mais do mercado de tech, digital, a Get Ninjas. Quantas pessoas achavam que a Get Ninjas era um baita negócio baseado nas notícias da mídia de rodadas até ela abrir capital e tu ver que o business é um lixo no ponto de vista financeiro? Então, a prova, as empresas de capital aberto é uma muito prova real para te confiar nesse aspecto do benchmark, né? A gente estava falando no Sim, episódio passado de branding e de narrativa. Vocês reparem que é literal a mesma coisa aqui no valuation de uma empresa. Aham. É a narrativa que você consegue emplacar, o nível de visibilidade e conforto que você dá para o teu investidor. Eventualmente a mesma empresa, com o mesmo fundamento, com uma narrativa vale 2, contra a narrativa vale 1. Aham. Então Não, ela cara, fez- é algo super Mano, importante. a Você Get vai ver- Ninjas você vai fez o IPO a 1,3 bi de enterprise value com 30 milhões de receita. Olha isso que Quem? a Get Ninjas. Incrível isso. Hoje não vale 100. Hoje vale 200 e pouco, eles foram... Não, e Melius. ele teve uma aquisição hostil, né? Teve. Fizeram uma Eu vi que pós-um ali. tava tendo alguma confusão lá no molde. Eles tiraram lá o fundador, Eduardo. Inclusive, ele é um bom fundador, tá? Ele é um cara muito bom. Infelizmente, o business, ele tem várias quebras. Ele tem desintermediação no meio, né? Tem alguns problemas que são muito difíceis de ser corrigidos. Já deve ter muita desintermediação mesmo. Só pela natureza do negócio, mas enfim. Não, outro caso aqui relevante do que a gente tá falando é a Melius, né? Também acho que chegou a valer 7, 8 bi. Hoje vale uma fração, talvez caiu 80. Mas aí você vê também Mas que esse era é um uma caso... expectativa de que, puta, Não, o olha, mercado... o WeWork, é que mano. mudou o a WeWork tese valeu também, né? 45 bilhões de dólares. Quem? O WeWork. Não, incrível. 45 bilhões de dólares. Médios estava dando 600 milhões? 600 milhões, tá valendo muito até. Então, assim, né, só para voltar ao que a gente estava falando, né, dentro de análise competitiva, tá também essa leitura de como construir a sua narrativa dentro do seu Sim. mercado, né? Isso é importante até para impulsionar vendas, eventualmente. Né? Não só valuation. O WeWork vale 10 milhões de dólares. Dá pra comprar, hein? Caralho! Vale 10 milhões de dólares, Bota o valeu máximo aí, 45 bota o bilhões, máximo ali. mano.
Que isso, que loucura. Quanto foi o topo? Foi R$392 a ação no IPO, né? Que já era valendo menos. Hoje tá valendo 20 centavos. 16 centavos. Valeu 396, Loucura. 392. Reais. Mais, não. No Se, topo se valeu fosse o 480. gráfico ao contrário, ia ser um puta retorno. Que foi o da Magalu. Se tivesse depois comprado caiu. Ou vendido. shorteado, né? Ou shorteado. Mas, e falando de marketing, tem umas coisas meio óbvias também. Tô dando uma guinada aqui pra ficar um pouco mais prático para as pessoas também. É olhar a biblioteca de anúncios, né? Esse eu gosto muito. Só que as pessoas olham de um jeito, diria assim, sem tirar insight. Acho que o problema das pessoas é só olhar e querer copiar sem tirar insight. Né? Uma coisa que eu gosto quando eu tô olhando a biblioteca de anúncio é ver quanto tempo tá aquele anúncio no ar. Porque assim, primeiro eu olho a quantidade de anúncios que o cara roda, sei lá, 92. Aí eu vejo que tem alguns anúncios que estão rodando há 20 semanas, 15 semanas. E a gente sabe que, a não ser que o cara seja um idiota que ele não tá olhando, se um anúncio não performa, Ele Claro. tira. ele tira do ar. Então eu consigo ver que dentro... Eu consigo até, Quem que são os ganhadores, né? olhando quem é o anúncio ganhador, quem, Por é isso o que copiam tanto quem são nossos ads. os testes do cara. E eu consigo ter uma visão até mesmo de quanto em quanto tempo ele atualiza criativo, pra ver que o resultado não é eterno, né? Não é que você acertou um criativo agora que ele vai durar pra sempre. Tá todo mundo sempre produzindo novos criativos, testando novas estratégias. Aí dá pra você olhar também, contratar algumas ferramentas que eu acho bem legal de ad spill, tipo, de espionagem de ads, que aí você consegue fazer a pesquisa reversa, que é tipo, eu vou lá, procuro o produto que eu vendo, né, o meu segmento, e eu consigo olhar no mundo inteiro os tipos de anúncios que mais estão tendo veiculação naquilo, que eu consigo me inspirar não só no meu competidor que eu sei, mas Qual que olhar... é essa ferramenta? Pô, tem várias aqui. Tem várias. Algumas, e é paga. No Tem, geral. acho que tem uma que se chama Ad Spy mesmo. Ah, Ad Spy mesmo, Acho tem que essa é uma... a principal, é. Ad Spy. E, cara, mas Mas todas, é mas incrível todas essa, são muito baratas. Respeito. Essa aí, pô. Ó, quer ver? Ó? Eu tenho aqui uma lista de... Em algum momento aqui do podcast eu faço uma lista dessas ferramentas de Ad Spy. Tem algumas que são focadas em TikTok, outras que são focadas em espionar anúncios de Google, outras são espionadas anúncios de Facebook. É. Mas é bem legal pra você ver... Tem vários tipos. É bem legal pra você ver globalmente e ter uma ideia de inspiração de como as pessoas estão fazendo o CTA, como as pessoas estão indo e ver, né? Claro. Como que ele segmenta, eventualmente, você consegue E se capturar. você né? sabe a média de mercado, tipo assim, de margem, eu consigo até projetar quanto ele está faturando pelo anúncio. Porque eu vejo, pô, esse cara está imprimindo tanto de anúncio numa taxa de conversão que é mais ou menos tal do mercado, então ele deve estar fazendo X. Perfeito. É isso que a galera faz bastante. É bem legal. Fora as outras ferramentas como o próprio SEMrush da vida. Eu ia trazer o É. SEMrush. Pra mim é Que transformacional. você né? consegue ver o que ele está focando em conteúdo de ranqueamento, fora o que ele está gastando em anúncio também no E Google. o que tá trazendo os clientes pro site deles, né? Que é o SERP. Ou seja, quais keywords os clientes entram dentro do site dele. Cara, você consegue pegar muita sutileza do que converte, né? Qual que são as palavras que estão associadas a cada marca, né? E aquilo ali, pô, pode ter muito suco pra você, né? Só que as pessoas têm que olhar de forma... Essa que é a parte mais difícil, né? De explicar. Que é o cara tem que olhar e tirar insight, não tirar cópia, entendeu? Eu preciso me munir de informações para entender como as pessoas estão se posicionando, porque a partir disso eu vou pensar o que faz sentido pro meu business. Porque eu conheço os meus números, eu conheço a minha margem, eu conheço a minha verba, eu conheço a capacidade do meu time de fazer as coisas. Eu não vou só copiar, assim, faz igual. É, porque o processo criativo deveria ser tu copiar, combinar para criar algo novo. Então, esse processo, tu copia a informação. Ó, é assim que a XP faz Ed, é assim que o Sicredi faz Ed, é assim que o BTG faz Ed. Copiei para meu HD mental. Agora, como é que eu combino e transformo em algo novo com os meus aspectos mais originais, né? Perfeito. Acho que tudo que a gente está trazendo aqui, né, de ferramentas e formas de você olhar o mercado, no final do dia são sinais que você tem que ter, né, e observar para conseguir otimizar a sua estratégia, né? São sinais, você não pode copiar aquilo, né? Até porque se tu só copia os ads dos teus concorrentes, tu não consegue ser singular de uma forma, tu não ser transgressor de alguma forma. Para te conseguir chamar mais atenção para você e não para o concorrente, tu precisa ser singular, tu precisa transgredir de alguma forma o que o consumidor está vendo dos outros para preferir o seu. Aí tu traz a tua originalidade para a questão, mas obviamente sem ignorar o que os outros estão fazendo. Perfeito. Porque se tu ignora o que os outros estão fazendo, tu fica sendo o cara que tem um cavalo fazendo esse cavalo ser mais rápido ao invés de criar o carro, entendeu? Tu tem que olhar para outras soluções para aquele problema.
Pra te falar, porra, na real não adianta tu fazer esse cavalo correr mais rápido, precisa criar um carro. E isso, eu achei que as ferramentas Tem a Power Ed de Spy. monitoramento, eu já usei a Big Spy. Tem a Ed Spy também, essa eu nunca usei, mas a Big Spy eu já usei. Tem também a Ed Hurt, tem a Tall Surf, Vidital, que é mais focada em Vidital é de vídeo, essa eu já usei, e bem boa. Flow Spy. Essas aqui são as Eu principais. lembro que a Vidital aparecia que um dos maiores anúncios com mais verba e mais visualizações era da 123 milhas. De tanto que eles rodavam aquele anúncio, tipo, era bizarro. Ela tava sempre top 1 anúncios mais rodados, mais visualizados. E aí você tem que olhar o mercado. Cara, acho que a coisa mais burra que alguém pode fazer é que nem no começo aqui a gente falar que é não vou olhar pro lado. Porque se você não tem noção disso, porque isso te dá muitas respostas. Tipo, por que fulano tá crescendo mais? Porque, caramba, ele tá queimando anúncio em dinheiro. Eu não tenho esse dinheiro. Talvez ele nem esteja lucrando. Ele tá... Porque eu conheço as margens do mercado. Tipo assim, você conhece o seu mercado, né? Tipo assim, pra esse cara tá gastando essa quantia, ele tá queimando. E aí é o caso de um Get Nisso. Quando você vai ver no IPO, você vê ele, tipo, de fato, tava queimando. Não tava tendo um crescimento, mas tava tendo um crescimento financiado por outra parte. Que também é um caminho, tá? Não necessariamente errado. Ele tava esperando uma retenção no cliente, que não veio. Exato. Um negócio transacional. Ele ia ter que pagar sempre pro cliente voltar, né? Tipo um Nubank da vida, né? Que agora tá Só colhendo que deu resultado. certo, Deu certo? só que deu certo, exatamente. Bom, então o Nubank é o Get Ninjas que deu certo. Tipo sem Entendi. intermediação. Entendi. Mas e você, na XP, queria até ouvir, quando você está fazendo um benchmark assim, você que está na área de revenue, o que você procura? Você procura muito outros seus competidores aqui? Ou, porque o seu mercado é um pouco novo, né? De fato, ter essa função na empresa, ou você procura lá fora? Como Não, você pega... É novo, mas tem muitas referências, né? Eu gosto muito de olhar duas coisas, tá? Então, tanto referência e notícias do que os concorrentes estão lançando. Isso te dá muita noção da oferta do outro, que é algo que para mim é super relevante. Puta, o quão aderente, ou quão próxima, ou quão diferente e inovadora tá a nossa oferta versus os competidores. Mas você Então, pega os penso que competidores locais ou... locais, tá? Porque, cara, em Onde termos compete, de né? produtos, é difícil você comparar com o Charles Schwab. Cara, é outro mercado. Nossa Selic é 12. É taxa de igual a assim. V4 tentar comparar com o que a agência faz nos Estados Unidos de produto e tentar vender aqui. São expectativas diferentes, né? Então pensa que aqui eu tô falando literal de features e ofertas, tá? Então, porra, fulano entrou no mercado de investimento offshore. Caramba, pô. Isso aqui é um cheiro pra mim, tá? Deixa eu ver aqui na minha base como que eu protejo, defensivo ou até estratégias de ataque. Um outro lado de referência que é muito importante aqui pra gente é olhar a experiência de contratação de app mesmo, de produto per se ali, de usuário movendo e mexendo e contratando, tanto aqui no Brasil quanto fora. Aí a referência do exterior acho que é mais bacana ainda, porque esse cara, ele tem outros costumes, outro mindset, outro framework de trabalho. Cara, a tua chance de ver algo inovador ou fora da caixa, dentro dos padrões brasileiros de pensar um problema, é muito maior, cara. E daí pode Porque vir o ângulo muito que ele suco. tá vendo é outro, né? Pode vir muito suco. Mas como você pega benchmark, não necessariamente da ponta final, mas assim, da ponta mais operacional? Como é que você pega benchmark? Tipo assim, como eu vou organizar o meu time? Da tua atividade. Da sua Cara, atividade. aqui é muito específico, né? Minha pergunta, no meu caso, eu olho muito e bebo muito da Reforge. Então, Reforge, para quem não conhece, é uma das maiores escolas do mundo de growth. Reforge.com. É muito famosa e muito grande no Vale do Silício, sobretudo, de startups. E ali ele tem um conteúdo de altíssimo nível. Tem o case da V4 Tanto para lá, fazer. inclusive. Tem? Tem mesmo, Não, tem. tem mesmo? Aham. Achei. Case da V4 a gente escreveu com eles. E HBS também deve ter, né? Na Harvard Tô Visa. trabalhando né? nesse aí. É esse aí, tá vindo. Esse daqui, 10 anos? Sim. Três. Trezinho. 3 é bom. Então, do lado técnico, Reforge e até Twitter tem sido excelentes referências. mesmo, né? Cara, Cara, Twitter, eu tô mudando totalmente meu share of attention, né? Meu tempo de consumo de TikTok. Instagram tá indo Eu falo isso Não, você já tinha há falado muitos antes. episódios. Mas na parte Eu gosto do E LinkedIn. principalmente pra AI, tá? Aonde Exato. a conversa tá acontecendo de AI, pra quem quer referência e tá acima da curva, né? Tá avançado aqui, tá... Eu quero, É, depois Twitter. não é o assunto do episódio, mas depois eu quero dicas de como achar esses bons Mas tu conteúdos tem que cuidar no em Twitter. rede social, que é o ruído, né? Porque tu não sabe Claro. os bastidores. Tu tá, Sim. tá vendo uma fotografia. é o que a gente falou Mas há o que pouco. eu acho legal do Twitter... Peraí, vai mudar de assunto. Não, mas é só que é a única rede social que eu vejo que o cara vai lá e fala assim, consegui tal resultado, ROI, tarana. Aí os caras debatem mesmo, tipo assim, mas como assim? Aí você vê pessoas falando assim, mas o meu é tanto.
É uma Legal. conversa... tem essa conversa direta ali mesmo. É uma né? conversa muito mais do que no Instagram, que é tipo assim, como eu faturei X milhões e acabou. Tipo assim, e as Perfeito. pessoas É, falam, e todos, não tem e diálogo, todos né? os Não tem uma comentários construção. falando assim... Que legal, 7, pra mandar direct sim. pra seguir no lançamento, tá O ligado? LinkedIn é bom aqui no Brasil também, porque o LinkedIn tem uma base muito maior no Brasil do que o Twitter, né? É que eu acompanho mais no Twitter, tipo assim, acho que 90% das coisas que eu acompanho é gente de fora. Assim, Eu também. E não pegou o nome mesmo, né? Todo mundo falou no verdade. Twitter. Não pegou, né, velho? Esse é um corte que tá indo bem também no Shorts do YouTube, que é da gente falando que o nome Twitter é uma bosta. O Twitter não, né? O nome X. O Que nome é... X é uma merda. Mas é uma merda mesmo. Agora deve estar gente perguntando o que é o X, né? É, Como justo, assim, justo. X? X? O que é Entendi. isso? Que social é esse? Mas eu ia falar um negócio que é tipo assim, que o Denner citou... a gente Já ouviu não falar falou desse case da Edward Jones? Não. Cara, esse case eu ia até te mandar, cara, mas ó, uma outra referência é... A gente falou aqui brevemente da Harvard, né? Mas eu gosto de ler muito cases de business da própria Harvard mesmo. Tu consegue comprar os cases no site da HBS lá. E nesse curso que eu fiz, um dos cases era de uma empresa chamada Edward Jones. Cara, é muito foda. Tem $1 trilhão de ativos sob custódia e é exatamente igual a XP. É mesmo? Edward Jones? Tem 20 mil escritórios nos Estados Unidos Que loucura. de assessores de investimento. Caralho, como é que vocês não conhecem esse? E ele se baseava na Charles A gente Schwab. vai descobrir que Ô, tem mano, alguma vai sair coisa que um- não é tão Pô, próxima assim. Vai sair um episódio do Roy Hunter sobre benchmark, depois eu... Vou estar atento. Vou estar Cara, atento. Mas eu mandei pro Negro, ninguém nunca ouviu falar mesmo. Eles estão com 18 mil advisors, né? 18 mil assessores. A gente vai olhar, vai ser tipo, pô, atende os professores de Ohio. Provavelmente vai descobrir uma coisa dessa. Como assim? Não, deve ser eventualmente algo super nichado, Eles sabe? são super do interior. Eles Eles começaram, mas ficaram gigantes? Não, claro. 1 trilhão? Eles acharam o nicho dele, né? Eles foram Na verdade, crescer- eles são o Charles Schwab do interior. Eles são tipo a van Eles das são- finanças, tá ligado? Perfeito. Eles foram crescendo pelos interior. E aí, depois eu te mando o artigo fica discutindo, pô, Animal, tô eles vendo têm aqui. uns problemas X, que é tipo assim, eles são muito fortes com old money. E aí tem uma mudança geracional e essa carteira tá passando para uma outra geração e eles, puta, será que a gente atende do nosso jeito, com high touch, né, muito serviço, uma carteira geração Z, millennial, né, já que a galera morre e passa o dinheiro para outro. E aí eles estão discutindo se eles devem ser Essa é uma dúvida produtos existencial. X, Y. Foda. Enfim, a referência é case do business mesmo. E a Harvard escreve muito business case, tu compra lá $7, $10 um case, e é bem no detalhe. É sempre profundo Profundo. e sempre muito 360, né? Muito Ao mesmo tempo, 360. assim, o cara consegue combinar várias dimensões. E não é enviesado, né? Que, tipo assim, Zero não é enviesado. o cara falando como o business dele é top. É alguém avaliando o business deles. Puta, deixa eu te Legal. falar. E aí a Edward Jones tem no case, olha, super legal, velho. Que é bem do mercado financeiro, que é a discussão sobre eles cobrar, não sei como é que é o nome, corretagem, a taxa de corretagem ou como é que é o outro? Fee-based. É fee-based, que é uma Fee-based. taxa fixa e o cara faz o que ele quiser, né? Aí eles são fee-based. Fee-based. Eles mudam pro fee-based no meio do caminho e aí o bagulho vai bem. Que é uma discussão que tem no Brasil também. É uma aqui discussão agora, muito né? grande aqui. Uma coisa que tu falou Daniel, no início que eu acho que é legal de citar, eu tava lendo, terminei já de ler na verdade, eu citei aqui em algum outro episódio, chama Obviously Awesome, o nome do livro, que é sobre posicionamento e tal, pô, baita livro assim, bem legal. E aí uma das coisas que eles falam também é muito sobre isso, de tu buscar as informações e pegar insights junto dos teus clientes. E aí uma coisa que eu até quero fazer um reel sobre isso, algo assim pra compartilhar com a galera, que é sobre os concorrentes, que é muito comum que a gente vá fazer uma estratégia de posicionamento, de marca ou alguma coisa assim, tá pensando na nossa empresa, no nosso serviço, na nossa solução, a gente é acostumado a pensar em concorrentes. E o que eles falam nesse livro, que é mais relevante do que tu olhar para o concorrente, é tu olhar para o conceito de alternativas. Né? Que não é bom. tipo assim, eu vou olhar aqui, o meu concorrente é a Raccoon no V4X. Pode Isso. ser, mas uma alternativa é fazer interno do V4X. E que tu não considera muitas vezes isso, porque se tu Por olha só exemplo- pro concorrente, não necessariamente o Ricardo, que é cliente V4, ele não tá ali pensando hoje se a V4 tá cara, ele não vai necessariamente estar pensando, será que eu vou para Raccoon ou eu continuo na V4? Talvez ele tá pensando, será que não é melhor eu contratar tudo PJ em casa, Será que não é melhor eu que não é mais fácil? cancelar e botar o dinheiro no CDB? Talvez seja mais É uma fácil. alternativa. CDI para casa. Meu time já não tá tocando isso aqui, será que não é melhor eu botar com AI? Esse exemplo é ótimo. Né? E aí, isso é um negócio legal que muitas vezes tu não vai pensar nisso. Mas ele nem é teu fala de, concorrente real, de né? as tuas alternativas, a melhor fonte pra você encontrar as tuas alternativas é falar com o cliente. Isso, que é tipo assim, a perfeito. pergunta é, cara,
que é meio quase um MHS, né? Que é tipo, se eu não existisse, o que você ia fazer? Como é que você ia tocar isso aqui? Como é que você resolveria este problema? Essa é uma E o missão. cara vai te falar, pô, eu faria diferente, faria interno, eu não faria essa merda. Ele Tem um fala lance- que pra eu nem muitos teria uma produtos... estrutura de marketing, Esse insight eventualmente. eu achei bizarro, velho. Exatamente isso aqui, que é tipo assim, ele fala que pra muitos produtos que você desenvolve, muitas vezes o teu principal concorrente, nesse caso, a tua principal alternativa é não fazer porra nenhuma. É não agir. Cara, eu não É faria inércia. nada. Sinceramente, eu não faria nada. Eu comprei porque é legal, porque é top, Mas porque tá barato, sei boa lá. parte dos nossos clientes eram clientes que não faziam nada, Não né? faziam que nada. a gente convenceu a fazer. Exatamente. Então Cara, a principal alternativa do cara é largar a mão da V4 e foda-se, eu não faço nada mesmo. Não tinha resultado antes, não deu resultado rápido, então eu vou deixar de fazer. Sim. Tá ligado? Não, Isso é um principal um concorrente outro da exemplo- V4. outro exemplo. Eu já existi antes de fazer mesmo, então beleza, vou voltar como tava antes. Sabe? Exatamente. Olha que interessante Isso é muito legal. Uma alternativa é o cara levantar capital, por exemplo. E dar equity e sei lá, o que o próprio Tab faz no Media for Equity dele lá. Que às vezes o cara fala, ao invés de eu comprar mídia na Globo com uma agência, não, eu vou dar equity pro, Um pedaço da empresa. pro Atab porque ele vai me dar mídia de É graça. menos comum, né? Mas pensando se colocando na posição dele, o cara já nem sabe disso, então ele não tem um concorrente, tá ligado? Ele tem as outras alternativas, que ele vai achar que talvez é mais barato eu fazer sozinho no Facebook do que dar meu equity pra ele, porque meu equity é caro se ele for talvez mais manjado ali desse negócio de percentuais e de equity mesmo, Por né? isso é importante você estar super atento à jornada do investidor e o aspecto mais micro do uso que ele tem do seu serviço. O investidor, Um no teu exemplo- caso, é cliente, né? Perfeito. Um exemplo que é muito falado e super a ver com o que você está trazendo é que o principal competidor no Netflix, vocês sabem qual é? O principal competidor do TikTok. Netflix, eu acho que é o Instagram. TikTok. Você vê que produtos totalmente descorrelacionados. Mas é uma alternativa. Mas você tá- É a alternativa. Você está concorrendo, ambos concorrem pela atenção do usuário. E Então, Pelo tempo livre, né? e do pelo cara, tempo livre. É isso aí mesmo. Total. E Talvez isso valha também para a escola de inglês, né? Tanto Uma escola por de inglês, isso- cara, qual que é o concorrente na escola de inglês? Talvez seja, porra, o Não, e a Instagram. Olha só que loucura, Apple né? que comprou os direitos da NFL lá de patrocínio. Direito de transmissão não, mas ela comprou patrocínio e direito de transmissão exclusiva da MLS nos Estados Unidos, porque ela está competindo com a TV. Então, ao invés dela ficar só no investimento de série e coisa, não, ela comprou o direito de transmissão, Olha isso. né, do esporte. E o próprio Netflix, ele criou, né? Não sei se vocês viram no app, ele tem lá os shorts também. Tipo o que tem no TikTok, só E tem que é até feito de jogo, séries, né? Tem jogo. Pô, dá pra jogar GTA no Netflix agora. Tá de sacanagem. Aham, pior que dá mesmo. Eu nunca testei, mas diz que dá lá. E eu tenho uma dúvida, que é puxando um gancho para um próximo episódio, que é a V4 tem um jeito um pouco diferente também de fazer benchmark, que é pagando. Seja consultorias, consultores ou Mentores, conselheiros. Fora outros que também tem, conversas que o Denner tem com outros empreendedores e tal. E eu tenho uma curiosidade de saber como vocês aprenderam. Fala brevemente, que depois a gente faz um episódio só disso. A ter os ritos que tem hoje de gestão, entendeu? Porque em que benchmark você fez para ter... Sim. Porque é uma das empresas, sério, mais organizadas que eu já vi. Porque Olhar tem de todos fora, Eu os tenho uma ritos. visão. Eu tenho Não, uma visão. mas eu olhei de dentro também, eu olho de dentro. E querendo ou não, com o time que você tem, eram times que não estavam acostumados... Pouco sofisticados. Era um pouco... Isso aí. E vocês que ensinaram todos esses ritos para eles. A entendeu? densidade de talento não é muito alta, né? Assim, pelo menos não previamente. Não era. Mas Não era E não eles era. viraram talento, né? Tipo assim, Isso, muito esse é raro. meu ponto. Vocês Tipo formaram, assim, né? Vai se tornando, mas, Mas formou sem saber Mas que eu deixa eu ter uma Perfeito. visão antes de tu falar o Technicase, mas eu ia dar uma percepção meio diferente, que é tipo assim, a gente na V4, a gente tá estudando muito, sempre buscando novas coisas, e a gente é muito de boa de testar todas as coisas que a gente acha que é legal. Por exemplo, esse bagulho de posicionamento. Se a gente achar que isso aqui é legal e tem um novo modelo de fazer posicionamento, a gente vai testar e vai ver se vai dar certo e foda-se. Tanto que a gente faz isso, que existem discussões que a gente coloca de processo de gestão e que depois sai porque não funcionou tanto na V4. Mas onde vocês Vou te bebem? dar um exemplo. Então, mas aí que tá. Daí o Denner vai falar sobre isso mais até, mas vou te dar um exemplo que tu vai lembrar. Lembra que teve uma vez que na reunião de coaches lá, que é tipo a nossa reunião de diretoria, a gente falou que todo mundo tinha que ter X% da sua agenda destinada pro futuro. E, cara, é regra disso. Tenho 99% de certeza que ninguém mais faz isso, não tipo do jeito que a gente tinha falado, que tinha que ser sim, intencionalmente.
mas a gente leu em algum lugar, sei lá qual foi o insight que a gente teve na época, não sei se alguém leu, o que foi, e a gente falou, cara, tem que ter, e, mano, e agora tem um negócio na agenda que você tem que destinar X hora da semana pro futuro, e naquela hora você vai estudar o futuro, porque a gente é liderança, e vai todo mundo fazer isso. É que as lideranças mudaram, não foi que a gente abriu mão necessariamente. Não, mas é tipo assim, mas foi um negócio que, cara, foi muito quente na hora, e vai todo mundo fazer, a gente fez por um tempo, Teu e depois ponto é meio o do que... teste. meio que depois sumiu, assim, porque talvez essa intencionalidade nesse tópico não era tão legal, enfim, não sei. Por Mas quê? eu acho que Mas aí, a gente testou, tá ligado? Vou te dar uma resposta pra gente caminhar pro final aqui do episódio E daí comenta aí se você quer ouvir mais sobre isso. Tem super a ver com o assunto, que é, pra finalizar e respondendo o João, ó, tu tem que saber muito bem quem é a tua referência, quem tu quer ser na fila do pão, entendeu? Porque tem gente que, mano, que só quer um lifestyle business, né? Só quer fazer um dinheiro. Pega o episódio do Conrado aqui, foi um lance que marcou o João Vitor. Que ele fala assim, mano, tu tem que saber o que tu quer da vida, entendeu? Tem gente que quer um trampo, tem gente que quer um lifestyle business e a gente quer um hardcore business. Então a minha visão sempre foi, cara, eu quero fazer o melhor case do mundo, sabe? Tipo, é um lance que me aquece o coração, vamos dizer assim. Eu quero ser o cara, eu quero fazer o melhor naquilo que eu quero. Eu me identifico com esse tipo de coisa. Então eu sempre me identifiquei com coisas de alta qualidade, sabe? Puta, cara, o lance que eu tava falando no outro episódio. Literalmente, um dia eu tava com a Jéssica, a gente tava vendo, sei lá, eu gosto de ver clipe. Aí eu tava mostrando pra ela um clipe do ABBA, lá de uma música do ABBA. E eu falei pra ela, cara, tu tá ligado que isso aqui aconteceu uma vez na história, isso aqui é memorável, o primeiro álbum pop da história do ABBA. Isso aqui destravou a indústria. O ABBA destravou toda a indústria da cultura pop. Britney Spears é por causa do ABBA. Spotify é por causa do ABBA. E, caralho, eu acho isso muito legal, sabe? Isso é um lance que... Então, eu sempre quis fazer o melhor business do mundo. Então, para ser o melhor business do mundo, quem são os melhores business do mundo? Aí eu tô sempre atrás dos melhores business do mundo. E tentando trazer essas práticas. Aí uma das práticas clássicas é conselho consultivo. Né? Daí, tipo, ou P&D, pesquisa e desenvolvimento. Tem que estar sempre investindo em informação, comprando informação para a empresa. Isso tem valor. Se tu quer ser uma empresa que está em alta performance para sempre. É comum, qualquer empresa de alta performance, né, de capital aberto e que tem perpetuidade no tempo, tu vai ver que o cara tem um conselho consultivo, é algo exigido por lei numa sociedade anônima, não consultivo, né, o conselho de administração. E aí eu fui literalmente copiando. Então, a primeira vez que eu montei um conselho, a gente faturava 30 mil por mês. E aí eu pagava 5 mil reais para cada conselheiro. E lá uma vez por quarter. E aí os caras falaram, caralho, velho, tipo, nunca vi uma empresa do teu tamanho ter um conselho. Sim. Eu falei, cara, mas eu tô com a cabeça de uma empresa de 30 mil, ou de 30 mil. Porque eu senti muito isso, né? Que você tem ritos de empresa listada já, sem ser... E eu falei, caramba, onde eles aprenderam? Onde eles aprenderam isso, né? Porque é muito organizado. Tipo assim, a reunião de coach, já participei de várias, é super organizada. E aí vocês já estão pensando em NCT, vocês já estão fazendo tipo assim, várias coisas que, caramba, tipo, é uma sofisticação de gestão que cara, da onde eles beberam isso e conseguiram se organizar para fazer... Porque a parte mais difícil para mim... Como é que você convenceu a galera? Assim, ó, galera, agora a gente vai fazer isso aqui. No meu caso fica fácil, né? Você convenceu a galera, sei lá, 70% da empresa é minha, eu que mando, faz aí, caralho. Não é muito isso, mas o Denner é um bom vendedor também nesse sentido, né? Falando do lado de cá, a gente compra, do lado de cá que eu digo, né? A pessoa que tá comprando as ideias, mas a gente compra as ideias, a gente compra o que tá literalmente escrito nas paredes aqui e tal. Então, quando o Denner traz um negócio, mesmo que a gente eventualmente questione ou às vezes acha até... Eu lembro que quando a gente falou do negócio de franquia, o Daniel, o antigo sócio da V4, ele foi super contra, assim, tipo, loucura, você tá viajando. Não, lembra da vez que eu mudei pra assessor, que ele enlouqueceu? Mudou pra assessor. Que era tudo feito por um cara, né? Isso, que ele enlouqueceu. Sim, porque antes a gente fazia fracionar, tipo... Cara, eu cheguei um dia e falei, galera, a parada é o seguinte, vai ter que mudar a forma como a gente atende o cliente pra um modelo diferente. Isso não tinha as franquias, era a gente antes fazendo. Da franquia. E aí, cara, eu era tipo assim, como assim? Mudança completa, que era a criação de cientista do marketing. Que a ideia era tipo assim, a gente fazia fracionado. A gente fazia fracionado e aí a gente falou, não, cara, o cara tem que fazer tudo, ele tem que ter eu queria criar um assessor, uma coisa um generalista. O generalista, ele vai fazer tudo. Tanto no conselho da V4, eu acho impressionante que eu vi várias vezes o Denner mudando tudo, tipo assim, ó, e a galera comprando, tipo assim, imediatamente, tipo assim...
Não é uma coisa do tipo, Porrada, que né? quero mudar tudo. É tipo assim, mudou tudo e semana que vem mudou tudo, pô. Tipo assim, não é uma coisa que vai levar 8 meses pra mudar tudo. É tipo porque- assim, Não, acho que tem um fator é aqui. bizarro mesmo. Mas Acho isso a que galera tem- acostuma também. Eu acho É. que tem um fator Mas aqui doeu, que... várias vezes doeu. Mas tem um fator que amarra tudo que a gente tá falando aqui, que é a cultura forte que foi criada. É. E eu realmente acredito, sobretudo em empresas desse tamanho, nesse momento do ciclo, que a cultura, em algum nível ou em vários níveis, é o reflexo da cultura e do que acredita o founder. E você vê isso impregnado, né, no bom sentido, aqui em várias das ações e das decisões tomadas. E quando você tem uma cultura forte e com tanta clareza, como o Denner traz, né, nesse tipo de reunião, fica muito mais claro você trazer as pessoas para o jogo, influenciar e disseminar ideias, processos e Mas eu acho formatos de trabalho. a galera dá o exemplo do founder, porque normalmente o founder fica muito tempo como líder do negócio, que, por exemplo, é o nosso caso aqui. E da XP lá, de certa forma, ainda tem sido. Tem muita coisa do benchmark, da pessoa benchmark Mas se tu impregnada. pegar o Bernard Arnault, por exemplo, que a gente estava falando antes, no fim das contas, o que eu quero dizer tem muita liderança. Quem é a liderança da Perfeito. companhia? Então, a Tesla não foi fundada pelo Elon Musk, né? Mas a Tesla a cultura do Elon Musk se tornou o que é porque, resumo da ópera, cara, o lance que eu tenho acreditado muito é uma pessoa muda tudo, velho. Própria lendo a biografia do Elon Musk lá, uma liderança numa empresa de milhares, a galera fala assim, não, puta, a galera dá muito mérito para um líder, né? E na real isso é resultado do time. Cara, é bullshit, é resultado do líder. Tipo assim, um líder muda o jogo, velho. Tu olha os cases dele lá, que ele conta ao longo de vários cases, óbvio, quem faz o trampo é um conjunto de gente, mas se tu errar a escalação da seleção, tu não vai ganhar a Copa. Tipo, é muito... Se o cara errar ali a escolha do líder, Boa. ferrou. Boa. Considerações finais? Acredito Acho que já era, tá velho. considerado já fechou. acho que Se vocês já que quiserem você considerou falar mais sobre da cultura da cultura. V4, comenta aqui. Cultura, É. cultura. 3 vezes. Se tiver 1000 4 vezes a palavra cultura, a gente grava. Meta, então. Tem meta, então, pro 1000 YouTube? palavras, 1000 Tem que ter 1000 vezes cultura no comentário. Não um comentário com 1000 vezes, né? Mas pode ter 100, Theo. Pode falar. Pode ter 100. 100 comentários. Se somar até 1000 a gente faz. Boa. Lembrando, então, deixa aí o like, comentário e faz essa mão aqui no YouTube. Já tá chamado aqui os likes pro YouTube.